Bom dia, meus queridos. Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que dia maravilhoso. Graças a Deus que esse dia, gente, quem tem nos preparado? Quem? Jesus Cristo. Então, glorifique a Deus, exalte ao Senhor, seja grato a Deus, porque aprove ao Senhor nos conceder esse dia maravilhoso. E hoje, quero te convidar a tomar este café comigo, café com Deus, mergulhar na palavra do Senhor, que você, meu querido, junto comigo, possamos, debulhar, meditar, refletir. Quero trazer uma pequena reflexão, uma meditação da parte do Senhor, e deixei aí até alguns, vamos dizer, alguns dizeres que nos ajudam a entender, porque ser bom não é o suficiente, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23. E leio ainda para você. Olha o que diz ainda o 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Só esta palavra redenção, que até no grego significa apolutroses, vem aí a libertação, garantia, meu povo, pelo pagamento de um resgate, entrega, libertação. A palavra no grego, até na palavra no grego secular, nos traz uma revelação que ela descrevia um conquistador libertando prisioneiros, um mestre resgatando um escravo, é redenção de um domínio estrangeiro, de um domínio estrangeiro. No Novo Testamento, por exemplo, para quem ainda nunca mergulhou, fez uma pequenita, vou usar até esse termo, claro, por favor, de uma forma humilde, me entenda, exegese. Olha só o que diz aqui, designa-se, por exemplo, libertação do mal, do castigo, do pecado, através de Cristo. O preço pago, por exemplo, para obter essa liberdade foi o sangue derramado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo lá na cruz. Olha só que café maravilhoso hoje, trazendo a revelação, os segredos do céu. Gente, a verdade é uma só e tem que ser dita. Ninguém nunca alcançará o padrão divino de absoluta perfeição moral e será digno, por exemplo, da sua glória. Portanto, queridos, se houver alguma salvação, redenção, olha só que coisa mais linda ainda, ela deverá acontecer de outra maneira. Como? Porque aqui já estou lendo para você, todos pecaram, todos, e quando fala todos, aí vem a questão que muita gente precisa entender. Eu já aceitei o Senhor Jesus. E não é porque eu aceitei, confesso Ele todos os dias como meu único e suficiente Salvador. Não estou isento de um erro, de uma falha. Melhor dizendo, não estou isento de pecar. E aí vem uma questão. Não é porque hoje eu me coloco como orador, atalaia, um querix no grego, como pregador do evangelho, alguém que busca sempre, todos os dias, lutar contra o pecado, quer dizer que um dia eu possa, ou alguém fala, olha, ele errou. Aí vem a questão da humildade, aí vem a questão de você reconhecer, é verdade, errei, me perdoe. Senhor, me perdoe. Até porque, querido, se cada um tivesse plena consciência que todos nós, todos os dias, temos que lutar. Paulo deixou um exemplo tão lindo para todos nós. Ele deixou claro que até ele lutava e lutou muito contra o pecado. Por quê? Porque ele falou uma vez que desejava fazer o bem. Poxa, mesmo ele desejando fazer o bem, não quer dizer que ele muitas vezes não fazia o mal. A carne que eu e você, nós estamos habitando, pensa um pouquinho, seja inteligente. Eu sei que você é muito inteligente. Como eu sei. Todos os dias, o desejo da carne é buscar quem mesmo? Você pode responder, eu tenho certeza.
Por isso hoje, o nosso café com Deus já começa dizendo o seguinte: porque ser bom não é o suficiente. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23, ainda li o 24, para que você me acompanhe. Gente, uma pessoa que se acha sempre justa, correta, pensa que não precisa, por exemplo, vamos lá, de perdão. Pessoas assim, olha o que eu vou dizer agora, até pensam que não precisam de Jesus. Por quê? Porque ela sempre tem no coração que ela é justa, ela é correta, ela é honesta, pagadora de todos os seus compromissos, não deixa ninguém apontar, bater na sua porta, cobrando algo que ela assumiu, etc. Porém, tem uma coisa aí que a gente precisa pensar. Essas pessoas chegam ao ponto de dizer: poxa, eu não preciso de perdão. Porque ela se coloca numa posição de achar que ela está totalmente isenta de qualquer cobrança. A sua vida está de acordo com os padrões, vamos dizer, morais, etc. Porém, você que conhece a palavra, você que sabe quem te libertou e precisa todos os momentos da sua história, da sua vida, não abrir mão desta palavra que nos liberta. Como eu comecei a falar aqui no começo, que no verso 24 fala que sendo justificado gratuitamente pela sua graça e pela redenção. Trouxe a você já a ideia de uma pequena exegese, o que fala no grego, no original, sobre a palavra redenção. Mas deixa eu dizer algo a você. Imagina se de um momento para outro eu decidisse: poxa, eu não vou perder tempo, ficar fazendo essas lives, falando da palavra, trazendo a consciência de cada pessoa, o quanto nós ainda temos que lutar pela nossa salvação. Eu já sei do que eu tenho que fazer, eu já tenho consciência de quais são os caminhos que eu tenho que percorrer. Cada um se vire. A salvação, ela é individual. Cada um. Ok? Não. Não é assim que funcionam as coisas. Não. Sabe por quê? Você imagina quantas pessoas, pare para pensar agora, que estão aprisionadas, que estão presas, que estão vivendo uma situação que não ainda, sabe, foi alcançada pelo Evangelho. Quando eu falo Evangelho, é a palavra de Cristo. Não estou falando de A, nem de B, nem de C, nem de placa, não estou falando nada disso. Eu estou aqui unicamente para falar da palavra. Então, muitas pessoas, elas ainda não têm um entendimento do perigo que ela está correndo, do que ela está passando, porque vai chegar uma hora, querido. Eu sei que todos nós como igreja, esperamos a volta de Jesus. Eu não sei você. Talvez você não esteja esperando, ou talvez você esteja desacreditado que aí vem o noivo. Sim, porque já se passou tantos anos. Eu conto sempre uma historinha, que eu tinha 6, 7 anos de idade, nunca esqueci, quando eu e o filho desse senhor que já descansa, que já dorme no Senhor, glória a Deus, ele disse que em 1980 voltaria, Jesus voltaria. A volta de Jesus era em 1980. Talvez você não nasceu em 1980, você nasceu bem depois. E aí, como é que fica esse negócio? Mas a fé dele era que as coisas que estavam acontecendo, por ele já ter uma certa idade, já estava para ele dizendo: Jesus está voltando. Voltou para ele. E aí que está a questão. Você tem ido pregar o evangelho, por exemplo, nas prisões, nas ruas, aos criminosos? Aí que tá. Talvez você fale: eu não, sou uma pessoa já tão inteligente, educada, sou uma pessoa, né, de uma moral, eu não me misturo com esse tipo de situação. E aí? É tanta coisa que você pode perguntar e ter resposta, porque essa resposta só quem pode dar é a própria pessoa. Agora a Bíblia, ela mostra um outro caminho. De graça este evangelho me alcançou. Essa consciência de eu hoje, olha bem, e ter uma consciência de tal forma que tudo, gente, tudo nessa terra luta contra você, contra mim, contra todos nós, para que a gente não alcance salvação. Então você não pode abrir mão desta arma poderosa, que é a palavra do Senhor. Porém, muitos não têm essa consciência. Eu tenho, então eu tenho que fazer por onde? Aliás, a Bíblia diz que até um copo de água,
uma veste, um alimento. O próprio Jesus vai falar: eu tive fome, tu não me deste de comer. Eu tive sede, você não me deu de beber. Então eu tenho consciência que eu tenho que me colocar numa posição como embaixador de Cristo e transmitir a todos, independente do seu credo, da sua raça, sabe, independente da sua posição, seja ela, sabe, de uma pequena moral, ou falta de moral, ou com grande moral, ou muito educada, ou muito inteligente, eu tenho que transmitir a palavra. Agora eu oro a Deus que o Espírito Santo alcance cada coração, cada solo. E aí vem a questão. Talvez você hoje fique pensando: poxa vida, é verdade. Então, se é verdade, você tem que se unir a mim e a gente transmitir a palavra a todos o quanto o Espírito Santo alcançar. Eu nunca espero X tantas pessoas visualizando, X pessoas que já estão online. Eu libero a palavra. Agora, o Espírito Santo, graças a Deus, ele vai alcançar cada coração, cada pessoa. A Bíblia diz: não por causa de atos de justiça, para quem não sabe. Não por nós termos praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Oh, aleluia! Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Oh, palavra do céu, glória a Deus. Está lá em Tito, lê lá depois em Tito, capítulo 3, o verso 5 ao verso 7. Gente, não é errado, sabe? Aliás, até corrijo, não é errado dizer que elas são pessoas boas deste mundo, porque elas são, ok? Quero deixar claro. Bom, a Bíblia não questiona isso, mas a Bíblia diz que ninguém é bom. Como é que é? É a Bíblia. A Bíblia está dizendo, a palavra diz, que ninguém é bom o suficiente para ser salvo por si mesmo. Vou repetir. A Bíblia diz que ninguém, gente, é bom o suficiente para ser salvo por si mesmo. Não vamos, por exemplo, se encontrar com Jesus com base no quanto nós somos gentis. O céu, preste atenção, guarde isso e comece agora a tomar uma posição de ser um verdadeiro discípulo de Jesus. O céu não é para as pessoas perfeitas. Poxa vida, hein? E agora? Está dizendo aqui que o céu não é para as pessoas perfeitas. Não? Não, querido. O céu é para as pessoas perdoadas. E quem é que de fato perdoa pecado? Quem? Não escutei. Quem? Jesus, graças a Deus. Sim, é o Senhor Jesus que nos perdoa de todos os nossos pecados. Eu fosse você, se eu fosse você, dava glória a Deus, aleluia, agradecia a Deus. Por quê? Porque Ele está te perdoando, porque Ele está me perdoando, porque Ele nos perdoa. É a questão aí, ó. Essa é a questão. Olha só, gente, quer que eu te dê um exemplo? Eu amo quando o Espírito Santo sopra na minha mente e traz à minha memória as palavras, as leituras, as meditações que eu faço. Eu com ele, ele comigo. Aleluia! Vamos a um exemplo clássico para nós fecharmos o nosso delicioso café com Deus nesta manhã. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 3. E no capítulo 3 nós vamos encontrar alguém que muitas vezes, talvez você já ouviu grandes pregadores, professores e mestres na palavra, explicando sobre o novo nascimento. Quem será? Lembrou? Nicodemos. Pois bem, lá no capítulo 3 de João, nós vamos encontrar Nicodemos, que era uma pessoa religiosa. Te lembra alguma coisa? Sim, ele era muito religioso. E outra coisa, uma pessoa de moral. Uau!
Mas no capítulo 4 do Evangelho de João, nós já vamos encontrar agora uma mulher. Que mulher? A samaritana. Nicodemos e a samaritana. Agora, a samaritana era uma pessoa imoral. Nicodemos, além de religioso, né, uma pessoa religiosa, era uma pessoa moral. Então nós temos aqui uma pessoa religiosa, de moral, e temos agora uma pessoa que até acreditava, dizendo, né, em questão da adoração, que acreditava em alguns ensinos que foram passados, porém era uma mulher imoral. Bom, agora, gente, esta mulher samaritana, uma pessoa imoral, vivendo em quê? Em pecado. O que os dois, eu digo os dois, o que os dois têm em comum? O que eles têm em comum? Você pega o capítulo 3, acha alguém até elogiando o Rabi, e você vê lá ele argumentando, todo gentil, todo educado, né, religioso. Poxa, agora você encontra uma mulher que já, como sendo tu judeu, fala comigo. Você vai achar umas coisas interessantes, mas o que os dois, gente, têm em comum? Primeiro ponto que você não pode parar para, sabe, deixar passar desapercebido, tem que parar, analisar, pensar o seguinte: os dois encontraram com Jesus. Primeira coisa, eles se encontraram com Jesus. Agora, o fato dos dois ter se encontrado com Jesus vai te mostrar que ambos creram nele. Aí eles têm algo em comum. Então não adianta, querido. Quando a gente pensa, o céu, perdão, não é para pessoas perfeitas, é para pessoas perdoadas. Os dois se encontraram com Jesus. Os dois acreditaram, creram na pessoa de Jesus. E aí que vem a palavra redenção, aonde a gente acha lá em Romanos capítulo 3, verso 24. Aconteceu a libertação. A eles foi dado o direito, como a mim também a você é dado esse direito de nós, termos o que eles alcançaram. Mas para alcançar, tem a palavra que ambos encontraram Jesus e ambos creram nele. Agora, eu quero fechar dizendo algo para você. Isso faz tanto a mim como a você ter uma pequena agora reflexão, parar para pensar, vamos analisar. Isso nos lembra que todos nós precisamos de Cristo. Independente do que eu falei, dependente da sua posição, dependente do que você é, dependente do que você tem, dependente do que até o que você não tem, eu quero dizer e repito, todos nós precisamos de Cristo. Os morais, aqueles que são os imorais, aqueles que dizem que são os bons e aqueles que de fato até assumem eu sou mau, e aí vem a palavra os maus. Todos vamos e precisamos da pessoa de Jesus. Por que eu falo isso? Porque ser bom não é o suficiente. Pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Se você consegue entender isso, não é porque você foi tirado das trevas para a luz que está tudo resolvido. Todos nós, a todo momento, a todo instante, nós precisamos de Jesus. Tem até um louvor. Eu preciso de você. Você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo até o fim. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te esclareça muito melhor. Que esta palavra venha te iluminar. Te levar ao ponto de entender que o céu é o lugar de todos aqueles que foram perdoados na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, por favor, não deixe de ser um atalaia, de transmitir, de adorar, de louvar, de ser um verdadeiro discípulo do Senhor, também fazendo o que Ele mandou. Não é só o id, fazer discípulo. Amém? Então, querido, bom dia, graça e paz, e o meu abraço a todos vocês, um beijo no coração. Se Deus nos permitir, claro, ou à tarde ou à noite, eu volto com a segunda live que tem como título Você Sabia? A Ele todo louvor, toda glória, toda honra,
toda majestade, ao Rei dos Reis, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Fique com Deus. Não deixe de compartilhar se assim você quiser. Muita gente precisa saber que ser bom não é o suficiente, pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus e eu e você precisa de Cristo. Amém? Shalom, queridos.